Pronto, vamos para a terceira parte. Mais 4 anos distante da presença do Senhor. 4 anos no fundo do poço, depressão, pensamento suicida. E ali, né, teve uma primeira fase leve, né? Logo em seguida, no ano seguinte, quando eu saí, foi 2014, só foram 2 anos na igreja evangélica. E quando foi 2017, tive uma depressão mais forte. E eu perdida, né? Porque junto com a depressão, os pensamentos confusos e você não sabe para onde você quer ir. Como eu já tinha tido uma experiência na Umbanda, como eu já tinha tido uma experiência na igreja evangélica, eu estava perdida. Eu estava perdida. Porque quando eu saí da igreja, os comentários eram: eu com depressão. Ah, ela não tá com depressão. Ela inventou que tá doente. Ela inventou que tá doente para sair. Ela separou. Cada vez que eu tive depressão, eu separei. E separei 2 vezes e voltei a terceira foi de vez, que foi em 2017. E nesse processo, nessa caminhada, eu era julgada dessa forma. Ela inventou que está doente para separar. Ela inventou que está doente para não estar na igreja, para estar no mundo. E eu passei 1 ano numa depressão forte, pesada. Meu filho já morando em João Pessoa. Deus, eu e minha filha aqui. Meus pais lá embaixo. E minha família. 3 momentos da minha vida que eu só tive quem? Deus, meus pais, meus irmãos, meus filhos, né? Principalmente meus filhos. E Deus me dava sabedoria para eu conversar com eles. Olha, manhã tá assim, quando você vê, manhã tá ali no quarto, chorando, isolada. É um momento, vai passar. Porque manhã já passou outra vez. Eu me justificava para que minha filha não ficasse triste. E mesmo pequena, com menos de 10 anos, 12, 10, nem me lembro, ela entendesse um pouco. E eu sempre procuro conversar. Eu sempre procuro conversar com meus filhos. E em 2017, literalmente, 2017 foi muito forte. A última vez que eu tive pensamento suicida foi justamente em 2017, eu dentro do quarto, aqui atrás, que é o primeiro quarto, que era do meu filho. E era um quarto mais escuro, com a cortina mais escura, e eu ficava de lá, e ela aqui no sofá assistindo televisão. Eu pensei como eu fazer. Eu pensei como fazer. Será aqui em cima, será lá embaixo? E Deus colocou no meu coração. Como a gente soube a vida toda, né? Que as pessoas dizem, né? Se eu fizer isso... Primeiro, que se eu fizer isso, eu vou pro inferno. Segundo, eu sei já como lidar com a doença. E se eu fizesse algo e minha filha visse, meus pais vissem, eu ia acabar com a vida de todos eles. E eu não. Eu já sabia lidar e eu sei lidar com a doença em si. E foi a última vez que eu tive esse pensamento. Quando eu olhei para minha filha, no sofá, eu do quarto ali, e lembrei de todos, dela, do meu filho e da minha família, que seriam deles se eu fizesse algo.
E eu lembro que meu irmão, eu fui a primeira, né? Eu fui a primeira a ser evangélica. Depois foi minha irmã, depois foi meu irmão, que minha cunhada também é evangélica. E assim, e toda noite, de segunda a sexta, hoje conhecida como a pastora do Pix, que é a pastora Renalda de uma pessoa, ela foi através da vida dela que Deus me sustentou durante um ano. E Deus me sustentou através de um ano, durante um ano, através da vida de Renalda. E não tinha uma noite que Deus não falasse comigo. Eu dormia junto com minha filha e no início ela dizia assim: Ô vó, toda noite minha mãe assiste aquela mulher que grita. Depois ela ia entendendo. Aí ela foi e já mudou. Aí ela dizia assim: Ô vó, aquela mulher que mãe assiste, toda vez ela fala o que aconteceu com manhinha ou o que está acontecendo. Ou então ela fala e acontece depois. Aí eu fui, né? Aí eu dizia para ela: não, filha, não é ela. Deus usa a vida dela e fala o que realmente eu estou passando. E foi aí que por mensagem, meu irmão, minha cunhada e minha irmã mandava a mensagem no Facebook e eu assistia. No início eu não assistia, depois eu comecei a assistir. E Deus foi falando, 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 falando. Quando foi em 2018, ainda com depressão, mesmo tendo voltado no psiquiatra, estando em tratamento com a medicação, no fundo do poço, porque eu com depressão eu comprava compulsivamente, eu comecei a dever a 2 pessoas, né, dinheiro a juro. No banco teve um mês que eu, né, funcionária pública concursada, eu devia no banco, teve um mês que eu recebi R$ 150, meu celeiro vazio. Nesse processo teve uma pessoinha também que fez parte da minha história, da minha caminhada, mais uma amiga, né, que não é de hoje. Não é de hoje nossa amizade. Desde que eu cheguei aqui, né, com 12 anos. Que é branca. Uma pessoa que foi a única que confiou em mim. Até minha geladeira que eu tenho hoje, ela me vendeu. Eu paguei. Eu não tinha nem o que comer dentro de casa. Eu comia em mãe e comia na minha tia. Porque eu com depressão comprava compulsivamente e me endividei. Eu fiquei no poço não só com a saúde, mas com as finanças. E eu estava no fundo do poço. E por um momento eu pensei em sair daqui. Eu ia pagar aluguel. Quando foi em 2018, abril, da Semana Santa, eu, minha sobrinha e minha filha, a gente desmontou os móveis aqui em casa. Só faltava tirar o armário da parede, porque eu não podia com elas. Mas eu desmontei um guarda-roupa da minha filha, todo em MDF projetado até o teto, a gente desmontou. E aí, nesse período, eu ia alugar a casa da mãe de Branca, de uma senhorinha aqui do bairro. E quando foi de noite, que eu sentei para assistir, porque eu deitei para assistir a live de Renálida Carvalho no Facebook, Deus usou ela e disse assim: a ordem do Senhor é: desfaça as malas. Aí eu já, desfaça as malas. Para você saber que Deus está falando com você, a ordem do Senhor é: desfaça as malas. Porque, eita Jesus, ai Deus, quando eu lembro, para você saber que Deus está falando com você, você desmontou todos os móveis da sua casa para você sair. E a ordem é: desfaça as malas, porque vai o Senhor te honrar aonde tu foste humilhada, envergonhada. Sabe, os vizinhos de um lado do outro da rua, subindo e descendo, da direita e da esquerda, todo mundo vai ter que ver o que vai Deus fazer na tua vida, e o nome dele vai ser glorificado.
E ali naquele momento, quando Deus falou, através da vida de Renalda, para mim, naquela noite, eu senti que foi Deus que falou comigo. Aí eu fui obediente. O guarda-roupa passou um ano desmontado. Eu não saí daqui. E Deus foi usando sempre, sempre lembrando, sempre. Deus nunca me deixou sem ouvir a voz dele. Ele usava quem ele queria, onde ele queria, em qualquer lugar, voltando da universidade, na integração, numa parada de ônibus, na rua. E antes de Deus usar Renalda, Deus usou uma jovem aqui na rua, eu trabalhando, voltando para casa. Deus usou ela e disse que ele me queria de volta o quanto antes, não importava a placa da igreja. E quando foi na sexta que Deus usou Renalda, mandando eu desfazer as malas, no sábado eu peguei uma corrida com o Uber e eu estava em pranto, de olho inchado, chorando. E Deus usou ele. Ele disse: moça, eu senti a sua dor. Eu faço parte da comunidade de São Pio X, aquela igreja no centro conhecida como Igreja do Besouro. E Deus usou a vida dessa pessoa, me fez o convite, eu fui na segunda-feira. E a partir dali, né, até a pandemia, a partir dali, eu segui, né? Eu não, como eu disse, nunca quis cargo, nunca quis nada. Eu segui a caminhada e fui entrando no vocacional, fui fazendo a formação e sempre servindo, só tinha um dia que eu não ia. Minha filha fez a catequese, foi coroinha, e eu cheguei a me tornar membro e missionária da comunidade. E esse vídeo vai ter uma outra parte. Esse vídeo vai ter uma outra parte. E foi através da vida dessa pessoa que eu me reencontrei no dia que Deus usou o irmão, né, o irmão Cristiano Raposo. Eu de joelhos e olhos fechados, em pranto. Era como se fosse um resumo de tudo que Deus falou ao meu coração durante o meu deserto, através da vida de Renalda. Era como se eu estivesse ouvindo a voz do próprio Cristo, pela boca de Cristiano. E ali naquele momento, eu me reconciliei, renovei minha aliança com Cristo, segui na caminhada e cheguei até aqui, até hoje, né? E pronto, foi essa minha experiência. Eu escolhi fazer assim, em partes diferentes, em 3 vídeos diferentes, porque foram religiões diferentes. Mas eu vou encerrar esse e vou fazer um último. Mais uma vez, graça e paz, a paz do Senhor, que Deus abençoe. E foi assim.